Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Jovem Pan para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Sim, é o Morning Show que chega aqui informando, prestando serviço, entretendo você, caro ouvinte, caro espectador. Vem com a gente, estamos na manhã de terça, 26 de março de 2019. Passa rápido, hein? Batalha de narrativas. Presidente Jair Bolsonaro determina ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas pelo golpe militar de 1964. Para o capitão reformado, na verdade, não houve golpe militar em 31 de março daquele ano. Xingando muito no Twitter, rede de fast food causa polêmica ao usar a atriz Dercy Gonçalves numa campanha publicitária. Vejam vocês. De rolo com o ex, o relacionamento terminou? Mas a chama não se apagou por completo? A terapeuta Paula Napolitano conta quais são as vantagens e as desvantagens de continuar saindo com o ex depois do fim do namoro ou do casamento. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você aí do outro lado, querido espectador, querido ouvinte, é o nosso convidado de honra. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Temos uma hashtag para chamar de nossa? Eu não sei, né? Você falou aí nas manchetes sobre o golpe de 64. A gente sabe que tem muita gente que tem saudade da ditadura, né, Edgar? Pô, lembra os caminhões aqui, os blindados nas manifestações da Paulista? O pessoal tem cartaz e tudo, então. Mas no Twitter a gente quer o quê? Celebrar e relembrar as coisas boas do passado, Edgar. Tipo? A série Anos Incríveis, por exemplo, Pogobol, que já está de volta. O chocolate surpresa, não é? O que mais? Eram muitas coisas boas quando era muito na moda pedir estrogonofe em restaurantes chiques, o creme de papaya, essa grande sobremesa inovadora. Vamos relembrar essas coisas incríveis que já aconteceram nas nossas vidas e que queremos de volta sim, queremos que aconteça agora. Hashtag quero que volte, Edgar. Eu sei que a gente vai pros CTs, você, tuiteiro, profissional, participe aqui da nossa tag que tem prêmio. Boa, olha aqui, outra forma de você interagir com a gente é pelo WhatsApp. 11 931 17 1009. Caro ouvinte, caro espectador, você dá a sua opinião. Diz aí pra gente qual deveria ser a posição do governo federal em relação à data de 31 de março de 1964. E aí, o que você pensa a respeito? E ao regime militar de uma maneira geral, vai? Manifeste-se, 11 931 17 1009 é o nosso número. No mais, para ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da PAN e no site jp.com.br. Também transmitimos o programa pelo nosso canal no YouTube. Nas mídias sociais, estamos ali no Instagram, por exemplo, também no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia, colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir o programa, Paulinha, na fanfarronice aqui. Vamos abrir o nosso papo matinal com mais um episódio do nosso histriônico quadro Não Convide para a Mesma Festa. Olha aqui, abrindo o Morning de hoje, hein? Paulinha, o que está acontecendo? O Brasil quer saber o que está acontecendo entre a apresentadora Luciana Gimenez e a socialite Val Marchiori. Tá aí algo que o Brasil quer saber. Os rumos do país estão resolvidos. Eu vou até mudar a trilha. Elas que já estiveram juntas e bem-humoradas no programa Talk Show de Luciana Gimenez à noite. Eu vi essa entrevista, uma entrevista cheia. Luciana ali, by Night. Coisas engraçadas, enfim. No carnaval, Edgar. Você sabe que a Val Marchiori estava cobrindo ali os camarotes, entrevistando os famosos para a Rede TV. E parece que tudo começou ali, Ed. Quando Val se aproximou de Lu Gimenez para fazer uma entrevistinha e Lu Gimenez fingiu demência. Saiu andando, querido, deu aquela esbarradinha que fez cair o microfone de Val no chão, se despedaçar esse microfone, causando um desconforto, Rolou uma animosidade ali nos bastidores? Eu não sei se foi só um ombrinho, alguma coisa, mas fato é que causou isso aí. A Val ficou hashtag chateada com essa situação. E
aí, o que é que aconteceu, Edgar? Ficou-se especulando a respeito da animosidade que talvez exista entre essas duas mulheres, não é? Sim. Mesmo porque na semana passada, Val Marchiori foi gravar o Mega Senha com o Marcelo de Carvalho, ex de Lu, dono de Rede TV, amigo de Val, não é? E ali, ela disse que tem um apelido carinhoso. Eu que tô falando do apelido carinhoso, tá? Porque eu gosto da amizade entre as mulheres. Que é girafa para Lu Gimenez. Se referiu a Lu Gimenez como girafa. Sim. E do Jojo Todinho, que também teve um probleminha ali no carnaval com ela. Ela falou que a Jojo Todinho não seria... não teria ali os atributos para ser uma musa do baile da Vogue, coisa que ela foi. Aí a Jojo ficou doida. Chamou Jojo Todinho de gordinha. Então, girafa e gordinha, de acordo com Val Marchiori, neste programa do Marcelo de Carvalho, não aceitariam uma mulher bonita, loira e rica, que seria ela, Val Marchiori. Aí o Jornal Extra, segunda, foi conversar com Val para saber: você chamou Lu Gimenez de girafa? Sim, chamei Lu Gimenez de girafa, sim. E tem mais, ela já sabe por que a Luciana não gosta muito dela. De acordo com ela, Lu Gimenez não vai com a cara dela porque ela é amiga de Simone Abednour, não sei como é que fala esse sobrenome, obrigada, que é a atual de Marcelo de Carvalho, ex de Lu. É um grande não convide para a mesma festa, né? É um emaranhado de relações. Não pode ter Jojo Todinho com Val, não pode ter Val com Lu. Também não pode ter Val com Lu Geise e com Ludmilla. Pois é uma grande confusão. Você sabe que essa discussão, se isolar ela, não tem problema nenhum, não tem grandes problemas. Mas à luz da discussão em torno da reforma da Previdência, aí vira um problemaço. Vira um problema país, né? sério. Como é que vai ser aprovado? E veja, reforma? Val Marchiori veste vermelho, é uma coisa assunto estranha. bem importante. O que eu ia dizer, gente, na verdade, além disso, desse ponto muito importante do Arcon, óbvio, é que, pra quem não sabe, a Val Marchiori saiu premiada pelo Marcelo de Carvalho, do Mega Senha, do programa. Ele deu pra ela um contrato pra ter um programa no YouTube na Peanuts, porque a Rede TV agora vai ter uma rede de influenciadores e youtubers chamada Peanuts. Então ele acabou contratando ela, ele deu um prêmio pra ela que chamou a ex-mulher dele de girafa. Agora, você pergunta, Paulinha, Vini, Edgar, Caio, é coisa de socialite se envolver em barraco público assim? Que ela já tretou com Geise Arruda, com Ludmilla, com Jojo Todinho, com Luciana Gimenez. É chique, é quatrocentão. Hello! Isso é coisa dela mesmo. Acho que faz parte dessa persona que ela é. Não sei. Eu até espero que, pessoalmente, ela seja uma coisa mais doce. Por exemplo, se ela me conhecesse, que me apelidasse de Pequena Pulga. Né? Girafa nunca caberia. Beijo, Val. Você é uma figura, Paulinha. Vamos parar com esses assuntos densos aqui, esse papo cabeça. Vamos aqui com um assunto mais leve, se é que vocês me entendem, meus amigos. Olha só, o porta-voz da Presidência da República, General Otávio Rego Barros, disse ontem que Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que sejam feitas as comemorações devidas no próximo dia 31 de março, data que marca os 55 anos do golpe que deu início ao regime militar no Brasil. A data deve ser lembrada de forma discreta, apenas dentro dos quartéis e batalhões, com a leitura da ordem do dia, realização de formaturas e palestras sobre o tema. Essa é uma orientação da cúpula militar que teria convencido o presidente sobre a necessidade de evitar manifestações públicas. Questionado por jornalistas a respeito do que significa a expressão, aspas aí, comemorações devidas, o general Otávio Barros respondeu, aspas novamente, aquilo que os comandantes acharem dentro das suas respectivas guarnições. Para Jair Bolsonaro, não houve golpe, como eu disse na abertura do programa, em 31 de março de 1964. O capitão reformado considera que a sociedade reunida naquele momento, por meio da união de civis e militares, colocou o Brasil no rumo. E 31 de março é domingo, né, Edgar? Domingo agora. Esse manifesto vem ali, né, sugerindo que essas manifestações acontecem intramuros, né, dentro dos quartéis, das guarnições, dos destacamentos, sob orientação dos comandantes dessas áreas aí. E aí, vamos lá. Começar com você, Caio. O que você pensa a respeito dessa declaração, do que foi dito, o que se espera para esse próximo domingo, dia 31?
Olha, acho que sobre a polêmica em si, ela foi artificialmente anabolizada aí pela histeria antibolsonarista e pelo terror injustificado da presença de militares no atual governo. Se você olhar friamente, trata-se de uma mera orientação do presidente para a comemoração da data, como era até 2011. Né? Essa comemoração ela foi suspensa na administração da ex-terrorista Dilma Rousseff, ex-integrante da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que era uma organização criminosa que roubava, sequestrava e matava durante o período do regime militar. Então o que a gente viu aqui foi simplesmente um retorno ao status quo ante a situação anterior. Mas eu queria pedir licença aí para me alongar um pouco, porque é possível a gente aproveitar... Vamos lá, que é debate, hein? É debate, pra gente poder girar as opiniões aí. É possível a gente aproveitar o ensejo dessa quase não notícia justamente para tratar do regime militar em si, nesse período de 64 a 85. E a ideia aqui é trazer uma visão diferente daquela que é doutrinada pela militância socialista e progressista que dominou a academia e os livros didáticos nas últimas décadas. Aqui eu vou pegar emprestado o diagnóstico preciso do professor Marco Antônio Villa em artigo no Estadão chamado Golpe à Brasileira, de 2014. Diz ele, abre aspas, João Goulart articulava sua permanência na presidência e necessitava emendar a Constituição. Sinalizava que tinha apoio nos quartéis para, se necessário, impor pela força a reeleição que era proibida. Aqui é óbvio, a gente tem que fazer esse parênteses, porque 30 anos depois, um outro presidente, também de esquerda, quis se reeleger, mas ele usou uma outra estratégia, né, que os meus colegas aqui de imprensa batizaram de, abre aspas, articulação política. Talvez eles possam explicar melhor para o ouvinte como se deu essa extraordinária articulação política da reeleição. Mas quais colegas você se refere de imprensa? Imprensa geral? Quase em uníssono. Imprensa geral? Quase em uníssono. Segue o professor Villa. Abre aspas, o regime militar brasileiro não foi uma ditadura de 21 anos. Não é possível chamar de ditadura o período de 1964 a 1968 até o ato institucional número 5, o famoso AI-5, com toda a movimentação político-cultural que havia no país. Muito menos os anos de 1979 a 1985, com a aprovação da lei de anistia e as eleições diretas para os governos estaduais em 1982. Que ditadura no mundo foi assim? Já a Folha de São Paulo, por sua vez, em editorial intitulado Limites a Chaves, olha só, de 2009, ela usou um novo termo para batizar o regime militar em comparação com outros regimes autoritários latino-americanos. Esse foi um termo muito famoso, dita branda. E, finalmente, a gente tem o famoso editorial do Roberto Marinho, que foi recitado pelo presidente da República ao vivo no Jornal Nacional. Abre aspas. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. E tem um outro trecho que fala o seguinte: sem o povo não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ou golpe com o qual não estaríamos solidários. Você vê que bate com a visão do Bolsonaro que você descreveu na chamada na notícia. O nome desse editorial é Julgamento da Revolução. Eu, particularmente, quando você me perguntou numa outra ocasião, eu discordo dessa terminologia do jornalista Roberto Marinho, porque eu considero o movimento 64 uma contra-revolução. Se a gente pega o conceito de revolução, ele implica uma ruptura institucional, uma reengenharia sociopolítica, né? Quando os militares tomam o poder, com o apoio popular e da imprensa, justamente é para resguardar a democracia e evitar uma revolução socialista naquele contexto da Guerra Fria. Acontece que gradualmente, em especial a partir do advento do AI-5, o regime ele vai suprimindo liberdades e instaurando práticas de exceção que só podem ser caracterizadas como uma ditadura. E para fechar, fica a recomendação então da leitura do professor Villa, que se chama Ditadura Brasileira, e tem a entrevista dele no YouTube com esse mesmo título, é uma aula. Só que o último recado para você que é estudante, pelo amor de Deus, continue respondendo às suas provas de história com a versão socialista dos fatos, porque quem não esquerdar não vai passar. Essa história aí vem do Enem, nessa discussão aí. Agora é o seguinte, vamos trazer um pouco de isonomia e o outro lado da história.
história, para não ficar só a tendência a acreditar nas coisas que você está dizendo e justificando com os argumentos que você está colocando. Você já falou outra vez aqui, mas eu acho importante saber que, primeiro, a circunstância e a conjectura da época em que isso ocorreu e que a adesão dos civis veio em decorrência disso e fortalecendo o que você acabou de chamar de dita branda, ela veio diante de uma possibilidade futura. Isso não quer dizer que houve um endosso na permanência desse regime por essa mesma classe civil que a apoiou num primeiro momento. Não fosse assim, esse período que você coloca de 64 a 68, a partir do AI-5, onde houve fechamento de Congresso, censura à imprensa, talvez não estivéssemos falando com essa liberdade, com exceção de você, que se coloca positivamente, não estivéssemos discutindo e argumentando e colocando o contraditório para quem nos ouve formar a sua seu próprio juízo de valor das coisas, a sua própria opinião. Mas é importante dizer que as mortes, as torturas, elas seguiram depois desse período que você coloca. Foram aí, segundo o levantamento feito nesses 21 anos de ditadura que ocorreu entre 64 e o ano de 85, portanto, busca-se comemorar esses 55 anos aí no próximo dia 31 de março, houve aí a morte ou o desaparecimento de 434 pessoas, das quais somente 33 foram localizadas e reconhecidas. A Comissão da Verdade, que trabalhou em cima desse assunto, levantou inclusive um documento e entregou à então presidente Dilma Rousseff a responsabilidade de 377 pessoas por essas mortes e por esses desaparecimentos. O governo Jair Bolsonaro, como você disse, não considera que houve golpe, mas um regime que ele chama de regime de autoridade. Inclusive, vamos traçar aí um perfil, e não só pelos militares que ocupam o governo nesse momento. Eu não estou aqui para falar mal do militar, tem militar muito qualificado nas Forças Armadas, inclusive muito mais do que o próprio presidente que está no cargo máximo do país. Não é essa a questão. Mas é bom a gente lembrar que durante a votação no Congresso do impeachment, o Jair Bolsonaro teceu elogios, saudou o Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel das Forças Armadas do Exército Brasileiro, considerado aí um torturador sanguinário, um torturador sádico, que ele também vê como herói. E como bem disse, como bem colocou aqui no roteiro aqui o Arcon, na abertura do programa, estamos diante de um embate de narrativas para ver quais as forças que se estabelecem no imaginário brasileiro. Ora, o golpe que ocorreu, o golpe militar que ocorreu, é uma história cara para o Brasil. É uma história difícil. Trazendo para os dias de hoje, esse é um assunto que só fortalece a oposição ao governo e só causa maiores problemas nesse momento crucial onde tenta se aprovar reformas importantes para que o país siga adiante. Eu concordo com o Edgar e eu acho que... Vamos começar por... Eu separei aqui 3 pontos, porque acho que são 3 pontos muito importantes de se dizer. Não adianta bater no peito pra ficar criticando a ditadura absurda da Venezuela, ou a ditadura que Cuba viveu, ou qualquer outro tipo de ditadura, quando, na verdade, o ponto é um só. Não há ditadura boa. Não há ditadura que faça bem pelo povo. Ditadura é sanguinária. Ditadura é autoritária. Ditadura cerceia seus principais e fundamentais direitos. Cerceia seu direito a se expressar. Não dá pra usar 2 pesos e 2 medidas. Dito isso, não dá pra achar que a gente tá num país saudável quando esse país não exercita o mínimo de empatia e sauda torturadores que eram famosos por enfiar ratos em vaginas de mulheres ou sumir com filhos de pessoas perseguidas. É impossível você ter empatia por pessoas, por torturadores que até hoje não deram conta do paradeiro dos corpos de vários familiares, de várias pessoas nesse país. Esse país sofreu com o extermínio de uma parcela importante de sua intelectualidade, fosse ela de direita ou de esquerda, porque não precisava ser de esquerda para você ser torturado na ditadura. Bastava alguém olhar torto para você. Acho muito esquisito que a gente vive um tempo em que se defende a tortura. E também acho muito esquisito que as pessoas
hoje em dia olhem para trás com certo saudosismo quando... Vamos trazer dados aqui, já que a gente gosta de dados. Em 1960, antes da ditadura, o índice de Gini, que é usado para medir a concentração de renda, era 0,54. Ele vai de 0 a 1, esse coeficiente. E pulou de 0,63 para 0,63 em 1977, o que significa que a concentração de renda aumentou nos mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. Ao deixarem o poder em 84... e, consequentemente, se iniciar o período de abertura, a dívida externa do Brasil representava 54% do PIB, segundo o Banco Central. Quase 4 vezes maior do que na época que eles tomaram o poder, em 64, quando o valor da dívida era de 15,7%. A inflação chegou a 223% em 1985. 4 anos depois, o país ainda não tinha se recuperado e o índice de inflação era de 1.782%. Na economia, se considera isso uma herança maldita. Se você ainda acha que não havia corrupção no governo militar, que não havia inflação, e se você está procurando justificativa para enfiar rato em vagina de mulher, ou torturar grávida, ou dar eletrochoque, ou até mesmo criar instrumentos de tortura, como era o caso da pianola, desculpa, você tá muito longe da humanidade. Não há o que se comemorar. É um escárnio comemorar ao golpe de 31 de março, que na verdade foi o 1º de abril e foi mudado para eles não ficarem ainda parecendo mais palhaços. Fala, Paulinha, Vini. Eu acho que o Fefito já fez um resumo aí, acho que de vários casos, e se vocês procurarem saber, eu acho que eles estão aí vivos e detalhados, né? Tem a Operação Camanducaia de 74, que inclusive é uma matéria da Gazeta do Povo, que é o site para o qual o Caio escreve. Então, Escrevia, se Deus quiser, enfim, voltarei. Departamento Estadual de Investigação Criminal, o DEIC de São Paulo, prendeu e torturou 93 meninos com idades entre 11 e 17 anos. As detenções eram ilegais. Embora a polícia afirmasse que se tratavam de delinquentes, jamais houve qualquer acusação formal contra os meninos. Todos os garotos tinham perfis modestos, saídos de família de baixa renda, alguns viviam nas ruas da cidade. A Operação Camanducaia, na realidade, pretendia limpar as ruas de São Paulo. Esses meninos depois foram transportados em ônibus, de cortinas fechadas, sem saber para onde iam, tiveram que se despir, foram largados no meio de uma rodovia, a mira de armas que foram disparadas, enfim. E qual a explicação para isso? A gente não sabe, porque na ditadura é assim, né, Edgar? As coisas podem ser feitas, desfeitas, as pessoas podem desaparecer, famílias podem ser torturadas. A respeito do que acontecem essas coisas? Por quê? Ao interesse de quem? Não sei. Eu gosto de saber das histórias e por que elas acontecem, E sabe? só trazendo um outro dado, muita gente diz que essa ditadura foi uma ditadura branda porque teria matado só centenas de pessoas. A gente não teve uma comissão da verdade efetiva como aconteceu na Argentina, né? Mas só a título de curiosidade, alguns dos estudos feitos sobre o período apontam que pelo menos 1.100 mortes de indígenas sequer foram contabilizadas. Porque, né, índio nesse país nem a gente. É invisibilizado sempre. Então, assim, não dá pra gente trabalhar com esses dados oficiais, não. Os números são bem maiores. Fala, Vini. Bom, eu acho triste um país que celebra a ditadura, né? Um país que se mostra sem memória, independentemente do motivo que levou os militares a tomarem o poder. Acho que isso não é o ponto. Eu acho que o que ocorreu durante esse período é que deve ser repudiado de todas as formas. Já foram comentados aqui alguns exemplos. Eu vou lembrar sempre do jornalista Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura, que se apresentou voluntariamente ao doicode, né, para prestar depoimento, E de lá não foi saiu. torturado e morto, e ainda tentaram fazer ali uma simulação de que ele teria se suicidado, né? Eu acho triste, lamentável, mas previsível também, né? Um deputado que exaltou durante anos isso no parlamento, era mais que previsível que ele fizesse isso quando chegasse no poder. Pessoal, só para não correr o altíssimo risco de dizer uma coisa e ser interpretado de maneira diversa, bom, eu não vi de fato, e aqui não é minha posição de defender a tortura, muito menos ser saudoso da ditadura, até porque é uma época que eu não vivi, né? E seria muito esquisito. Eu não sou reacionário, eu não tenho uma nostalgia idealizada, eu sou conservador, são conceitos distintos. E eu disse na minha fala que o regime, em certo ponto, suprimiu liberdades e instaurou práticas de exceção, inclusive
com mortes. Então, eu, ao contrário de muita gente, defino sim o período aí de recrudescimento do regime como uma ditadura. A única coisa é que eu acompanho o entendimento do professor Villa e acho que esse regime militar de 25 anos, ele teve períodos distintos. Então, entre 64, 68 e 79 e 85, não há que se falar em ditadura e botar tudo no mesmo balaio. Fica como recomendação aí também para o ouvinte da PAN, a estreia do documentário 1964, Brasil entre Armas e Livros, do Brasil Paralelo, que é um grupo documentarista independente que produz conteúdo de altíssima qualidade. Com certeza vai aguçar o senso crítico de todos que tiverem a oportunidade de assistir esse conteúdo. E outra coisa que aguça o senso crítico é prestar atenção no presidente, né? Que anda rodando o mundo, indo a países e só para fechar a lista ali, além do Ustra, que eu destaquei e lembrei aqui no discurso dele no impeachment, durante o impeachment, na votação do impeachment, ele fez elogios ao Stroessner do Paraguai, já falamos aqui. E ao Pinochet agora no Chile. Um estuprador, torturador, um assassino. Pedófilo. E ao Pinochet, inclusive sendo meio que causando um constrangimento no Pinheira, né? No presidente do Chile. Agora 10 horas e 28 minutos, a gente segue aqui, olha. Após 4 dias, o ex-presidente Michel Temer foi solto no Rio de Janeiro e passou a noite na casa dele na zona oeste de São Paulo. Contrariado com o desembargador Antônio Ivan Atier, que concedeu habeas corpus ao MDBista e a outros 7 presos, o Ministério Público Federal informou que vai recorrer da decisão e que quer, pelo menos, que Temer use tornozeleira eletrônica. Vini, vamos passar limpo essa história? Sim. Foi tudo tão rápido. É o final de semana, aí tinha o prazo de ser julgado na quarta, mas saiu antes da gente ir a Brasília conversar com Trindade. Conta aí pra gente aí um pouco do perfil desse juiz, o Ivan Atier, que liberou o Temer e os outros. Então, o nome tá sob holofotes aí, né? E muita polêmica que o cerca, né, Edgar? Primeiro, justamente por esse motivo que você falou agora, né, de que estava sendo previsto esse julgamento para a próxima quarta-feira, onde ia ser julgado ali pelo colegiado, né, da segunda turma ali do TRF-2 do Rio de Janeiro, do qual o Ivan Atier é presidente, mas ele se antecipou. Só que se ele se antecipou nessa segunda-feira, ele não poderia ter feito isso já na sexta ou no sábado, já que ele tinha tanta aí convicção sobre o caso, sobre a soltura destes que foram presos por determinação do juiz Marcelo Bretas. Aí já fica uma questão. Mas vamos falar um pouquinho mais então desse perfil aí do desembargador Ivan Atier, Edgar, que já ficou 7 anos afastado do cargo. Veja só, Edgar, por conluio com advogados em sentenças proferidas por ele em um caso em 2004. Veja só, então ele foi acusado de estelionato e formação de quadrilha por conta aí desses conluios com advogados em supostas sentenças proferidas por ele. Ele então, era, na ocasião, Vini, ele era titular da 4ª Vara Federal no Espírito Santo. Exatamente. E aí depois o caso acabou até sendo arquivado em 2008 por falta de provas. Mas polêmica é o que não falta aí no nome do Ivan Atier, principalmente nesses casos envolvendo a Operação Lava Jato ou desdobramentos da operação, sempre com decisões aí contrárias a do juiz Marcelo Bretas. Por exemplo, Edgar, na Operação Pripyat, que investiga a eletronuclear, é um dos desdobramentos aí da Lava Jato, a operação investigava o ex-presidente da companhia, o Otton Luiz Pinheiro, né? E ele votou para revogar a prisão do empresário, que tinha sido determinada pelo Marcelo Bretas. E na sentença, Edgar, de revogação aí da prisão do Otton Luiz Pinheiro, veja só o que o Ivan Atier escreveu na sentença dele. Nós temos que começar a rever essas investigações. Agora, tudo é propina. Será que não é hora de admitirmos que parte desse dinheiro foi apenas uma gratificação
uma gorjeta, Fala a sério. palavra propina vem do espanhol, significa gorjeta. Cara, Quer dizer, é uma é gorjetinha. risível, né? Gorjeta, dá uma gorjeta aí. Um Olha, chinquinho. Olha, né? é bom saber que a palavra propina do espanhol, né? A propina, você fala gorjeta, em espanhol é propina, né? Exatamente. E é engraçado, você dá uma gorjeta para alguém que lhe presta um serviço com cortesia, né? Com gentileza. Então, em forma de reconhecimento aquele serviço, você retribui com a chamada gorjeta, ou a propina em espanhol. Agora, no caso onde ele tem que cumprir a lei e cumprir a Não sua dá, né? função, Comparação não cabe, né, Edgar? Não dá, né? Agora tem mais polêmica. O Ministério Público também federal pediu o afastamento dele depois que ele concedeu um habeas corpus para o bicheiro Carlinhos Cachoeira e também o ex-presidente da construtora Delta, o Fernando Cavendish, que eram acusados de lavagem de dinheiro porque o Ministério Público alegou que o Ivan Thier era amigo dos advogados desses acusados. Aí ele concedeu habeas corpus, depois ele se considerou incapaz de julgar o processo. Também foi ele que defendeu sozinho a prisão domiciliar da Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral. Você lembra até daquela justificativa que era porque ela deveria cuidar dos filhos, esse caso que aconteceu em 2017, e também foi o único que defendeu sozinho, nessas votações que são sempre feitas aí em colegiado, a prisão domiciliar do Jacob Barata Filho, considerado o rei do ônibus. O rei do ônibus. Edgar. É bem lembrado, Vini. Vamos... Mas foi voto vencido também pela turma. Deixa eu ir lá para Brasília, a gente vai conversar com o Trindade. Ô, Trindade, diz pra gente aí, a soltura do Temer aí tá repercutindo, imagino eu, e muito aí na capital federal. Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Repercute sim, muito, e assustou aqui o mundo político, né? E provocou debates e divisão no mundo jurídico. Essa história, essa discussão do que é gorjeta, esse debate é antigo, né? Pode dar o nome que quiser, pichuleco, milho... Pichuleco! Ô, Zé. Vários nomes. Pichuleco parece nome de mascotes de governo, Ô, mascote Zé. da Copa. Ô, Zé, eu ri muito ontem quando você contou aquele caos nos Pingos nos Is, ouvindo a Jovem Pan. Sou ouvinte da Jovem Pan também. Ô, Zé, aí você contou a história do juiz de futebol, da Várzea, que quando... Cicinho Bola Nossa, Cicinho. Ficou famoso. Cicinho, né? conta a história. O Cicinho, o rapidinho. juiz, apitando um clássico no Mineirão. Aí o jogador colocou a bola para lateral e ia saindo. Ele, não, pega aí, a bola é nossa. Aí, o juiz, para vocês terem uma ideia. Mas olha, Edgar, no governo, esse debate começou quando no governo Collor, o então ministro Ricardo Fiuza recebeu presentes. Entre esses presentes, uma moto aquática, né? Que naquela época era grande novidade no governo Collor. Ele andou numa moto aquática e tal. Aí se instalou um grande debate sobre se seria ou não corrupção. E, através desse debate, se regulamentou isso no governo e nenhum funcionário público, isso é lei, pode receber um presente acima de R$200. Isso mudou aqui, inclusive, os costumes para agradar secretárias e funcionários. Uma cesta de Natal não pode ter um valor acima de R$200. Ou seja, uma caneta não pode ser muito complicada, se não ultrapassa os R$200. Tanto é antigo esse debate que foi regulamentado, então passou de R$200 sem chance de ser gorjeta, pichuleco ou presente. É corrupção mesmo. Olha, Edgar, a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer dividiu o mundo jurídico por aqui. Isso significa que existem argumentos e razões para os dois lados. Ninguém defende o presidente quanto ao mérito do inquérito. Ele ainda nem é réu, mas são indícios fortes. Todo mundo aqui questiona e discute alguns... Eu acho que havia indicações de prisão preventiva, principalmente pela força de corrupção. Eles tentaram depositar R$20 milhões em dinheiro vivo. Isso tem um poder de corrupção fantástico, né? Além, evidentemente, do crime continuado e a possibilidade de interferir nas investigações. Eu acho isso, mas aqui houve uma divisão no mundo jurídico e isso
indica que existem argumentos dos dois lados. A gente falou da guerra de retóricas, de narrativas agora acerca da comemoração, né, discreta ou efusiva do 31 de março, e é uma questão que divide opiniões mesmo, né? É um embate de narrativas no campo jurídico, né, Caio? Você acha que o desembargador aí, embora eu já imagine a tua resposta, acertou ou errou ao revogar essas prisões aí? Eu acho que um dos critérios para a decretação da prisão preventiva, né, que é a obstrução de justiça, ele ficou muito bem ilustrado quando o coronel Lima sentou nos celulares, interpelado pela polícia, já tratou de tentar esconder os celulares. E essa grana de 20 milhões Sim. que o Zé se referiu também como uma continuidade, o sistema continuava, né, a ser operado. Né? Isso para garantir a aplicação da lei penal, e eu considerei esse o melhor argumento. Como todo o dinheiro não estava localizado, é óbvio que o réu em liberdade, ele gera perigo no sentido de que esse dinheiro não seja recuperado jamais. Agora, é uma ironia do destino, né, Edgar? Você tem um desembargador aí tão à altura do ex-presidente, né? Como é que é, Vini? Estelionato, formação de quadrilha. Formação de quadrilha, conluio com advogados. Olha a ficha, né, cara? O melhor é temos de rever as investigações. Será que propina não é, na verdade, uma gorjeta? Um agrado. Uma gratificação, né? Ele usou essa palavra. O Augusto Nunes, já que você ouviu os Pingos nos Is, você deve ter ouvido ele também, dando uma puxada de orelha na imprensa, no programa Pingos nos Is, quando ele diz o seguinte: na época que o direito penal cuidava dos 3 P's, né? Do pobre, do preto e das prostitutas, o jornalista mal sabia distinguir preventiva de provisória, né? A partir do momento em que são incorporados outros 2 P's, né, no âmbito do direito penal, e quais sejam políticos e presidentes, aí a imprensa, a grande imprensa, se tornou legalista e garantista. E isso se deu em 2009, né, com o começo do julgamento do Mensalão, e foi escalando. Imagina, até 2009, Edgar, não se discutia no Brasil a legalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Sim. Isso era um negócio dado. Né? Essa discussão ela vem apenas quando os poderosos começam a ser condenados. E isso fica escalado com o advento da Lava Jato em 2014, que representa um marco no combate à impunidade no Brasil. Mas aí, só para fechar, também peço que o ouvinte não se desanime, não tem problema. O Michel Temer, ele já está se aclimatando, está se acostumando, e em breve ele volta. E para continuar lembrando do nosso Augustão, né, Trindade, ele disse que o fato de ser ex-presidente é, na verdade, um agravante nesse caso todo, né? E não atenuante. Olha, Edgar, eu considero essa prisão preventiva de um ex-presidente da República, um ex-governador e ex-ministro como Moreira Franco e outros, mas os dois são mais emblemáticos, né? Como uma virada de página e um ponto importantíssimo na história jurídica do Brasil. Marca definitivamente que não há mais privilégios e qualquer um que desobedeça à lei está ao alcance da caneta judicial. Eu acho um fato importantíssimo, né? Que virou a página no Brasil, e um alerta para os poderosos de plantão. Perfeito, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo e pela anedota. Um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília. Bom dia a todos. Vamos lá, a importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui em nossa programação depoimentos de entusiastas, né, da reforma. Agora a gente vai ouvir a Maria Silvia Bastos Marques. Ela é presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs. Cerca de 2 semanas atrás, reli um artigo do professor Mário Henrique Simos, de 1982, em que ele falava da urgência de transformarmos um regime da mão para a boca em um regime de capitalização. É um artigo que poderia ter sido publicado hoje, tal a sua atualidade. Então, uma reforma que já era importante há mais de 30 anos, hoje ela é uma reforma urgente. E não é apenas pela questão fiscal. Sim, pela questão fiscal, porque a trajetória da dívida se tornou insustentável, os estados e municípios e o governo federal têm um peso enorme, sem poder prestar serviço. Mas também por uma questão de justiça social. É um regime que não é equânime, ele é um regime injusto, que penaliza mais os mais pobres. Nós precisamos aperfeiçoá-lo, mas principalmente precisamos pensar nas novas gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. Eles é que vão pagar o preço se nós não fizermos esse ajuste agora. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
E eu encorajo você a participar desse debate, dessa reflexão aqui junto com a Jovem Pan, que tem uma linha exclusiva no WhatsApp, o número de WhatsApp exclusivo para você tratar do tema Reforma da Previdência, que é o 11 974 65 1630. 11 97465 1630, lembrando esse número exclusivo para o seu depoimento, para o seu pensamento e reflexão acerca da reforma da Previdência. Agora 10 horas 41 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Agora para dar aquela desanuviada, e pode acreditar, espectador, querido ouvinte, é para dar uma desanuviada mesmo, não tô sendo irônico. Vamos falar do que interessa, do que alivia tensões, do que relaxa, do que nos torna seres mais interessantes, leves, reflexivos. Porra! Quem nunca teve um rolinho com o ex-namorado, com a ex-namorada? Eu Ah? nunca tive. Ah, Fefito, qual é? Conta outra. Tá de mentirinha. Conta outra. Nunca, real? Tá de chavequinho. Paulinha, você já teve? Rolinho não, mas já peguei esse. Foi bom? Foi ótimo. Vou mandar um beijo agora pro Felipe, maravilhoso. Acabou de casar, a mulher dele tá grávida. É um gato, entendeu? Foi meu ex. Tá mandando um beijo fazendo propaganda. Não, eu acho que, É meu... mentira. E aí o que foi legal, foi que eu fiquei com ele, foi super legal, mas que eu percebi que realmente... Tipo, não era... foi só uma diversãozinha, foi bem legal. Bom, tá falado, acredite em você, mas será que seu caso não é uma, digamos, uma exceção? Um ponto ali fora da curva? Eu acho arriscado ficar com esse, tá? É. Assim, pra vida. Pra vida, eu acho um comportamento que é arriscado isso daí. Porque me suscita a seguinte pergunta aqui, Paulinha. Será que tem risco? Quais são os riscos, na verdade, de se ficar com a pessoa depois do término de um relacionamento? É mais leve, não tem compromisso, então dá uma leveza ali que quando você está compromissado talvez a gente não tenha. Bom, para tirar certas dúvidas sobre este assunto, né, e dúvidas específicas também, está aqui com a gente a nossa colaboradora sexóloga Paula Napolitano, terapeuta sexual, melhor dizendo. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Que Tudo assunto bom? delicado, hein? Você já teve um casinho com o ex? Você Eu já tive uma vez já com o ex. E foi bom? Foi Olha aí. tranquilo, porque a gente tinha terminado tranquilo, já estávamos andando aí. Sobe o então- índice então, hein, Paulinha? Mas isso é um ponto importante, hein? Porque se você leva Então, chifre e sai magoado, por que você quer matar a exatamente. saudade? Mas eu tomei chifre, sim. Agora aquelas que... Foi por isso que terminou. Hoje é o dia. Mas depois superei e tive uma grande noite, é isso. Você é demais, Paulinha. Adoro a sua verdade, querida. Foi Muito por isso bom. que terminou esse namoro. Olha lá. Felipe, você achou que eu não ia te dar aqui uma denúncia, né? Só ia te elogiar. A gente tá brincando Maravilhosa. aqui. Mas o fato é que esse assunto foi alvo de uma pesquisa científica. A revista Archives of Sexual Behavior, por exemplo, chegou à conclusão de que essa proximidade tem sim uma série de benefícios. Pergunto novamente, como entrevistador desconfiado que sou. Será, Paulinha Napolitano? Será? Então, assim, eu também desconfio às vezes de algumas pesquisas, né? A forma como elas são feitas, quem foram os entrevistados, mas o que a pesquisa trouxe é que podem ter alguns benefícios, algumas pessoas tiveram benefícios no sentido de não estar se sentindo sozinhos, de terem emoções boas ali e tal, e isso dá até mais ânimo para continuar a vida e seguir em frente. Então, esses poderiam ser alguns dos benefícios. Mas eu acho que o que a gente tem que lembrar é uma coisa muito importante. Depende de como esse término aconteceu, quem terminou, qual foi o motivo do término e se você já tá bem resolvido com essa situação. Isso que eu ia te perguntar, porque dá pra ter ciúme de ex? É saudável ter ciúme de ex? Porque assim, se você volta a pegar o ex e é só uma noite, vá lá. Até não vê nunca mais, tchau e benção. Mas aí você começa a transformar essas ficadas com ex em algo mais constante, tá carente, manda um zap numa terça-noite, tá sem energia, nada de bom no Netflix. emocional, chama isso. Então, aí você acaba se apegando de novo, não é? Você vai Exato. ter ciúme? Exato. Então a gente tem que ver primeiro assim, se a pessoa tá querendo ter esse remember de alguma forma aí, por que não esqueceu? Porque ainda tá com alguma expectativa, alguma chance de que de repente lembra das coisas boas e volta, pode ser um tiro no pé gigantesco.
E a pessoa ficar muito mal depois, e aí ter uma noite legal, e a pessoa achar que depois vão se falar de novo, e que depois vão ficar de novo, e achar que vai reatar um relacionamento. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que fala assim, não, mas eu tô bem, eu vou só porque é legal, uma coisa assim, e na verdade tá se enganando. Tá com uma expectativa aí de fundo. Então, acho que é muito importante levar em consideração isso. Você ainda está magoado? Ainda gosta da pessoa? Porque se sim, toma cuidado que pode ser um É belo importante de um lembrar rosto. porque acabou. Exatamente. Vai dar uma cutucada na ferida, Lembra da né? mágoa, lembra que não esquece. Lembra dessa mágoa, lembra por que você ficou magoado, você ficou fulo da vida. Porque tem uma coisa, a gente Nossa, esquece. o Fefito, ele gosta de... A gente Não esquece. esquece disso! A gente esquece. Outro dia eu tava pensando, por quê? Não, você esquece. A gente Eu esquece essas esqueço coisas. mesmo, mas não é bom também esquecer? Ficar aguardando o negócio, tipo, passou, às vezes não é o momento. Às vezes, entendeu? Você estabelecer um relacionamento com uma pessoa que você mesmo foi permissivo em coisas... E eu acho que, assim, nunca é culpa de uma pessoa só. Com certeza. Às vezes não é uma culpa de alguém, entendeu? E aí, depois, se tá tudo bem, é um gatinho, tá por aí, entendeu? Por que não dar uns beijinhos? Mas consciente, tipo, esse então. cara é gato, mas não estará aqui no meu WhatsApp, eu não vou É alimentar só isso. uma noite. Que música é essa, Edgar? Dá um sobe. Essa aqui é um pedido especial do Vini. Eu não sei por que ele me pediu essa música. Marília Mendonça, Saudade do Meu Ex. Olha lá, ó. Vamos ouvir um pouquinho, ó. Desconfia, agora eu faço o que eu quero. Não nem aí se tá com vergonha de mim. Se quer saber hoje eu vou beber de novo. Vou voltar pra casa louca pra você largar. Aí, bom. É, a Marília manda as verdades, né? É. Essa história. Ô, Paulinha, mas tem um reality até, o Fefito acompanha sempre. Aliás, tem notícias sobre ele lá no meu blog. Vamos fazer esse merchan? jp.com.br/Fefito. Vai descobrir quem volta pro De Férias com Que Ex. é sensacional, que é o De Férias com o Ex. Veja só, Edgar, você na saudosa MTV, Sim. né? Aí eu vou O lá De Férias com o Ex. pra uma ilha. é Junta lá os marombados, Amo. né, as mina fitness, né, só a galera bonita, bem sucedida, né, cheia de vida. Só que eles têm uma relação entre eles lá que todo mundo, um é ex do outro, né, Fefito? É. Um ex do outro, aí um pega o ex Mas vai do na outro. pergunta. Vamos aproveitar. Vamos Esse aproveitar a reality Paulinha show é aqui. bom demais. Você tá pode desviando, ser, Vini. Não pode ser um panorama aí pra esse tipo de relação que a gente tá falando? Porque as coisas estão mais fluidas, as pessoas se apegam menos. É. Se importam menos. Isso. Olha, eu não sei, assim, a gente tem de tudo, mas o que eu vejo no consultório é que, principalmente em se tratando de ex e afins, essa coisa de se apegar menos, às vezes a gente quer se apegar menos, o discurso é mas emocionalmente acaba acontecendo uma coisa diferente. Então você até quer, não, tudo bem, vamos se relacionar, tá tudo certo, mas depois lá que você volta pra casa, não liga, não tem o retorno, você se sente sozinho, você se sente com saudade de ter alguém com quem se envolver. Então acho que, assim, não dá pra gente dizer com regra, não se envolva com ex ou se envolva com ex, mas assim, tenha autoconhecimento do porquê você tá querendo esse envolvimento com esse ex e quais as consequências você tá disposto a arcar. A com essas enfrentá-las, consequências. né? Eu vou falar Peraí, duas- ô Fefito, peraí um pouquinho. Desculpa, eu eu preciso empolgo. eu preciso passar a bola pro Caio, pô. Eu empolgo. O Caio, Porque eu isso- tava quietinho aqui, né? o Caio e seu secto de fãs. Olha, agora a gente vai saber da vida privada do Caio. Ô, Caio, eu quero saber se você já ficou com a ex, cara. E se ficou, se foi bom, se foi ruim. Conta aí, abra o seu coração. Então, eu tava pensando em vários jargões aqui, né, durante esse papo. O Fefito falou, né, de relembrar da mágoa original, né, mas tem aquele lance, né, que quem bate esquece, quem apanha não. Aí, eu lembro uma vez que eu Do tava... fora, né? Eu tava na dúvida se eu ficava ou não com a minha ex e consultei uma amiga e ela foi categórica, ela disse que ex sempre tem vez. Eu achei essa boa também. É bom. tá Mas também sempre- ouvi conselhos do tipo, quem vive de passado é museu e por aí vai. Todo esse tipo de jargão. E, de fato, assim, a melhor, uma boa referência para comportamento futuro é comportamento passado. Então, é óbvio que se você terminou com aquela pessoa por causa de determinados motivos, a tendência disso se repetir é muito grande. As pessoas evoluem, mas é um processo, não é um processo garantido. Mas, Caio, eu tô achando que você vai pela parte platônica. Você já pensa em namorar de novo. Às vezes ficar com ex é só Uma noite ficadinha. apenas. Diria Marina. Ó, eu levo esse negócio de relacionamento muito a sério, Edgar. Eu namorei só 2 vezes na minha vida, né? Uma vez 7 anos. Caraca!
época? Aí eu tive aí Bastante. Muito. um intermédio de uns 2, 3 anos e namorei depois 6 anos. Né? Olha, nesse ponto a gente se equilibra aí, hein, Vocês estão Caio? iguais. Porque é o seguinte... Quanto tempo você? Eu tive, Conservador nos eu tive costumes. namoros longos também, antes de casar com a minha mulher, com a qual eu namorei aí, sei lá, 5, 6 anos, e fomos morar juntos e tal. Eu namorei, o namoro anterior foi também de 6 anos, assim, era, né? Eu acho que eu me sinto muito abençoado por ter vivido 2 grandes amores, né? Isso daí é uma raridade, especialmente hoje em dia. E a Paulinha usou uma expressão também que eu gostei, que foi de muleta emocional. Isso é perigoso. É verdade. Mas olha, eu vou tentar me colocar fora disso e falar que eu tenho na minha amizade com a minha ex um porto seguro. Virou sua amiga. Ela é uma grande amiga. Claro que não facilita muito o fato dela ser linda. E isso, de fato, pode gerar algumas cuidado, complicações. Tô achando Dando que, recado. tô achando que Mas rolou já uma Rolou uma parada. direta, nem foi uma indireta. Não, moramos em cidades diferentes e tal. Ah, é aquela que E- eu conheci? Não, você Ela conheceu a era- irmã dela. Ah, tá. And the plot thickens. O Fefito é brincar. Cuidado com o Fefito, hein, meu? E o legal de você ter relacionamentos mais duradouros também é que você acaba não só ganhando uma companheira, né, mas também a família dela, né? Então é como se você crescesse aí esse núcleo que é a base de tudo, né? É legal mesmo você entrar um pouco mais a fundo, conhecer, como você falou, a família, levar um relacionamento sério. Sim. Isso é saudável, acho bem saudável. Mas ficar também aquelas coisinhas, né, de tórridas de verão, assim, é bom também, né? É lógico, mas é isso que tem que entender. Se assim, terminaram bem. O casal terminou bem porque as coisas, cada um foi para um lado, virou mais amizade, mais amor, e não sei o quê, mas terminaram bem. Os dois estão seguindo a vida, mas tem uma química, tem uma coisa, querem ter uma noite e é legal e é gostoso, ok. Mas tem que tomar muito cuidado quando ainda existe muito amor, muito carinho, porque no momento que você fica com essa pessoa de novo, tem aquele risco, amor, hein? aquele carinho, e aí já tá na casa, já falou com o pai, já falou com a mãe da pessoa, não sei o quê, e aí acaba se envolvendo de novo, que nem o Fefito falou, esquece do porquê terminou e assim por Eu diante. ia te falar num desses pontos, Paulinha, porque acho que talvez isso tenha muito a ver com posse. Eu já falei aqui, eu não fiquei com ex. Aliás, eu sou a favor de começos, eu tô num começo muito bom, jamais eu olhar pra trás, entendeu? Eu gosto de olhar pra frente, tô feliz, beijo, mozão, mas assim... Eu acho que as pessoas que fazem isso talvez confundam muito com o sentimento de posse, assim. Ainda sou meio dono, Sim. ainda curto Sim. ele, então, ou ela, então por isso posso dispor do corpo dela. Exatamente. Então isso é uma coisa que Essa é uma acontece colocação muito. biográfica que o Fefito acaba de fazer. Não, É o maior mas- possessivo você, Fefito. Não, mas não Você fico... quer controlar o ex, meu. Não quero, não fico com ele. Vá. Não fico. Não, mas essa questão do Deus me controle... livre, tá amarrado. Vai Se a gente participar do de avançar férias, nessa amarrado. questão do controle, avançar bastante, né? Porque, enfim, quem nunca teve ciúmes e tal. Mas aí tem até a história de um relacionamento abusivo, né? A gente também tem que ficar um pouco de olho. Às vezes você tá tentando sair de uma coisa que realmente é pra você sair. E aí você tem aquela outra pessoa... Que aí vem já ali, é outra história. É bem perigoso isso daí também. Paulinha, desculpa, pode. Não, e só tem a coisa disso também. Tem gente que às vezes termina e acaba confundindo por ter ciúmes de que ainda ama a pessoa. E às vezes você pode ter ciúmes pela relação, por alguma coisa de posse, por alguma coisa de controle, e isso não tem nada a ver com amor e querer continuar com a pessoa. Às Sim. vezes é só um ciúmes que você tem que trabalhar, porque não faz mais sentido, Sim. mas não quer dizer necessariamente amor, né? Paulinha, rapidinho, só pra gente fechar, nosso tempo acabou, uma listinha rápida aí. Quais os riscos, né, que a pessoa pode enfrentar ao se envolver com o ex? Então, riscos: se decepcionar de novo, se magoar, criar uma expectativa e não acontecer, e se fechar para outros relacionamentos, não conseguir seguir em frente. E pontos positivos: se vocês se dão bem, se terminaram bem, pode ter uma noite gostosa, um momento bom, vocês já conversaram, já sabem o que um e o outro gosta, Cabeça tá conseguem feita. falar, a cabeça tá feita, e aí Beleza. pode ser gostoso também. Beleza. Ô, Caio, do ponto de vista político-filosófico, ideológico. o homem que fica com a ex é reacionário? Ou é progressista? É um progressista ou é um conservador? Olha, eu acho que, poxa, do ponto de vista político, eu acho que ele é reacionário, né? Porque ele tá preso na nostalgia de um passado idealizado. Paulinha Napolitano, obrigado pela tua participação aqui mais Obrigada. uma vez. Pra saber mais, Quer hein? saber mais, pode acompanhar pelo Instagram @sexplicando ou pelo Facebook Psicóloga Paula Napolitano. Maravilha. Agora 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Vamos falar dos rumos desse O que país. você tá rindo aí? Vamos falar que a gente vai falar de coisas relevantes agora. A trilha já indica aqui uma certa, enfim, alegria. A gente tava falando de voltar com o ex, não tava? Então vamos lá, Fefito, vamos abrir esse bloco aqui falando de Débora Nascimento e José Loreto. A E aí, novela que eles o Brasil não voltaram ou tinha não? Não é possível. Não. Não é possível. Voltaram? Não. Vamos fazer um data Fefito, aquele. Põe a Um instituto musiquinha mais aí, confiável. Edgar. Vou Suspense. rufar os tambores, peraí. Quem acha que volta? Eu. A Paulinha acha? Caio acha que volta? Olha, o Caio tem uma opinião ali embasada. Tem dados. Eu quero saber primeiro se tem provas. Temos indícios, fortes indícios. Que a Paulinha ontem foi na fonte. Ontem eu falei com a Michelle. Mas hoje eu tô você apostando conversou? só no amor, tá? Eu não tenho nenhuma Você prova. conversou com o Loreto ou com a Débora? Olha, não precisa conversar, porque o trabalho de jornalista ele é um trabalho investigativo. nesse caso. Brincadeira, hein? Quais são as evidências? Vamos ao jornalismo investigativo. José Loreto e Débora Nascimento voltaram sim, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, pouco mais de um mês depois de todo o TRTT, que envolveu até Marina Rui Barbosa, que gerou o boato do Dark Room do Projac, do Surubão de Noronha, Foi a melhor parte. que gerou uma história sem fim, uma novela que nunca termina. Parece que eles voltaram sim, porque final de semana passado os dois estiveram em Teresópolis, lá na Serra do Rio de Janeiro. Teresópolis ou Friburgo, na verdade. Numa dessas cidades da Serra serranas lá do Rio de Janeiro. E aí os dois dividiram o mesmo quarto numa pousada. E claro, fizeram fotos com fãs. Tem uma coisa que funciona muito pra gente saber se as pessoas estão juntas. Quando elas saem em lugares públicos, um fã pede foto. Sim. E essas pessoas não costumam fazer foto junto com o fã. Faz uma com o fã e outra com o fã. Mas aí o fã publica as duas e você vê que os dois estavam no mesmo lugar, no mesmo tempo. E aí não tem muito segredo pra isso, né? É exatamente o que aconteceu. Eles foram na Floricultura do Rio de Janeiro e foram flagrados. O fã, um funcionário da Floricultura, fez uma foto com a Débora Nascimento e com o José Loreto e entregou que ele tava com a esposa. Dito isso, Débora Nascimento voltou a usar a aliança que ela usava quando casada com ele. Já tá circulando no shopping, inclusive publicou no Instagram uma foto com a família, na qual ela aparece com um anel no dedo. Então ela tem um anel no dedo. Essa foto, inclusive, tá aqui, Bruno. Eu mandei no e-mail aí, depois põe ela na tela, pessoal da internet se vê. O José Loreto também publicou... Agora, vamos abrir esse parênteses. José Loreto, você pode ser maravilhoso, mas você se acha, hein? Quando acabou a história toda, ele falou... Manchei teu nome. Tipo, manchou o teu, cara. Você que fez a coisa errada. A mina tava de boa, Débora, lá. Bem esquisito. Aí agora ele publicou uma música, mandando uma indiretinha, dizendo assim: eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Meu filho, quem tava chorando era você. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou no beijo de... Não sei, De galera. beija-flor. Vou nas asas de um passarinho. Isso. Entendeu? Mas e aí o Vitor Sarro, que inclusive é amigo de todos os famosos, publicou lá: e o amor renascerá. Mas posso falar? Eu sou a favor do amor mesmo, tá? Também. Espero que eles superem isso. Olha. Que eles realmente vivam bem. Eles têm uma filha pequena. Posso... Fica uma lição. Posso fazer uma Não sei recomendação? até que ponto é legal expor crises de casais públicos. Ao José Loreto, Fefito, Sim. queria fazer uma recomendação ao José Loreto e a Débora Nascimento, agora que eles reataram, e você falou do surubão, né, de Noronha. Eu sugiro que eles vão até Fernando de Noronha, façam um belo passeio no Barco Lobster da minha amiga Glorinha Moreira Lima, do Geraldo Cabeça, que faz passeios incríveis, regados a champanhe, a um buquê de flor, Eu a um quero passeio muito passeio no romântico. Barco Lobster. Barco Lobster em Noronha. Melhor passeio romântico do arquipélago. E aí, gente, só pra acabar essa história, Dá uma lagostada. eu acho o José Loreto um cara muito legal. Ele falava coisas muito sensatas no Amor e Sexo. Não dá pra jogar ele por esse episódio isolado. Mas o fato é que essa história acabou prejudicando muita gente no entorno e desviando a atenção da novela. E aí, vejam só, foi todo um furacão e um mês depois agora os dois voltaram. Que bom, que fortaleçam sua família, mas a Globo tá virando um covil de inimigos. Vamos falar disso outro dia no Morning Show? Porque Cauã não pode contracenar com Isis e Grazi. Aí agora José Loreto provavelmente nunca mais contracena com Marina Rui Barbosa, que também não vai poder contracenar com Débora Nascimento. Gente, Mas, ô grande Fefito, não convite pra mesma novela. na verdade, eu acho que sempre aconteceu. Só que agora chega até a gente por conta das mídias sociais. Também a gente por fica esse
sabendo exigências. das coisas. E também Você por acham que exigências. Glória Pires e Tony Ramos já tiveram Imagina o problemas? ciúme de Tarcísio Meira com Glória Menezes eu acho que é contracenando coisa com o nova. Tony Ramos. Eu acho que isso é coisa mais nova. Também acho que é coisa nova de rede social. Então, assim, ó, voltou aos alianças, já teve um final de semana romântico na região serrana do Rio, dormindo no mesmo quarto que a gente sabe, estão frequentando a mesma floricultura, estão publicando músicas românticas, Que vamos bom. cravar, né? Voltaram, Que Débora feliz. Nascimento e José Loreto. Muito feliz, muito bacana, Fim Pepito. da novela, final feliz. Vamos girar o tema aqui. O terrorista Cesare Battisti admitiu pela primeira vez em sua participação vamos lá, retomando. Admitiu pela primeira vez sua participação nos 4 homicídios pelos quais foi condenado à prisão perpétua na Itália. Vamos contar essa história, uma história que agitou as redes sociais também, o meio político ontem. Quer dizer, é uma versão que ele apresenta agora inédita. Ele não tinha nunca assumido essa posição, né, Vini, enquanto aqui no Brasil, né? Não, e deve ser até por isso que muitos integrantes aí da cúpula petista ainda o defendiam, né, Edgar? Por todos esses anos que ele ficou refugiado aqui no Brasil, sobre a chancela, né, do ex-presidente Lula, o ministro da Justiça, o Tarso Genro, né? Ele se considerava inocente, até um perseguido político na Itália, né, e não admitia o envolvimento nesses assassinatos. Porém, agora, né, neste primeiro depoimento que ele deu à justiça italiana, ele admite pela primeira vez esses assassinatos, ou que ele matou ou que ele mandou matar. Então, 2 pessoas ele teria matado e os outros 2 ele teria mandado matar, ele que era líder do PAC, né, Edgar, que era um grupo comunista, terrorista lá na Itália. Então as vítimas foram o agente carcerário Antônio Santoro, em 78, o joalheiro Pierluigi Torrigiani, o açougueiro Lini Sabadin e o policial André Campanha, todos esses em 79. E ele teria dito, Edgar, à justiça ter entendido o mal que fez às vítimas e pediu desculpas às respectivas famílias. Ele também admitiu, então, as suas responsabilidades aí nesses crimes, mas salientou que não apontaria nomes de comparsas no que acreditava ele à época constituía uma guerra justa. O ministro do Interior, vice-premier da Itália, o Matteo Salvini, que inclusive estava na pista lá quando desembarcou o avião do Battisti em Roma, disse que espera que o Battisti peça desculpa àqueles... na verdade, ele diz que peçam desculpa àqueles pseudo-intelectuais de esquerda que acobertaram e defenderam este personagem sórdido. Ele também diz que é melhor se desculpar tarde do que nunca. Um dos que se pronunciaram aí sobre essa prisão do Battisti, Edgar, da personagem da esquerda, foi o ex-ministro da Justiça, portanto, o Tarso Genro, dizendo que quando ele leu todas as documentações do que estava sendo julgado o Cesare Battisti, ele realmente não viu ali nenhum indício de uma prova que ele teria realmente cometido este assassinato, e até desconfiou um pouco aí desta confissão dele agora. Você fez uma vista grossa, para dizer o mínimo, né? Exatamente. O Brasil sempre foi um celeiro seguro, né, para essas pessoas, né? Não só o terrorista como o Battisti, mas imagina os médicos no nazismo que vieram se esconder aqui no Brasil, permaneceram aqui no Brasil durante muito tempo. Que reputação, né? Que reputação, hein? E aí? Deixa eu só colocar antes, até para embasar mais o comentário do Caio, a palavra do presidente Jair Bolsonaro, que também se manifestou aí pelas redes sociais dele, ele que teve um papel importante, né, Edgar, na extradição lá, servindo ali a inteligência brasileira para poder capturar o Battisti. Ele diz o seguinte: Battisti, herói, entre aspas, da esquerda, que vivia a colônia de férias no Brasil, proporcionada e apoiada pelo governo do PT e suas linhas auxiliares, PSOL, PCdoB e MST, confessou pela primeira vez participação em 4 assassinatos quando integrou o grupo terrorista Proletários Armados pelo Comunismo. Por anos denunciei a proteção dada ao terrorista, aqui tratado como exilado político. Nas eleições, firmei o compromisso de mandá-lo de volta à Itália
para que pagasse por seus crimes. A nova posição do Brasil é um recado ao mundo. Não seremos mais o paraíso de bandidos. Essas foram as palavras, então, do presidente Jair Bolsonaro. É bom, sempre se soube, né, que ele era um terrorista assassino. O que foi desconstruído aqui foi a narrativa, né, que é muito similar à falácia brasileira de que a Revolução Armada lutou pela democracia. Não, eles queriam instaurar a ditadura do proletariado, como de fato se verifica nos depoimentos do Fernando Gabeira, do Eduardo Jorge e tantos outros que são de esquerda, mas honestos intelectualmente. Agora, tem muita gente pegando no pé do Tarso Genro, né, que era ministro da Justiça à época desse asilo concedido ao Cesare Battisti, que mesmo após a confissão dos crimes, né, ele ainda advoga, ou melhor, milita, né, pela sua inocência. Só que assim, a gente está num país, né, em que tem gente que acha que Venezuela é democracia, que impeachment é golpe e que o Lula é perseguido político. Então até aí também é só mais uma incoerência desse pessoal fanatizado. Agora, falando sobre a responsabilidade das pessoas que, como bem colocou o presidente da República, apoiaram a permanência desse terrorista assassino no Brasil, tem aquela foto famosa de quando ele foi preso em Brasília, se não me engano, de 2009, que você tinha vários líderes da esquerda prestando solidariedade a esse terrorista. Destacam-se na foto, né, o Chico Alencar, do PSOL, o Ivan Valente, também do PSOL, e a época senador, hoje vereador, Eduardo Suplicy. Para não incorrer no que a Vera Magalhães chama de apagão moral da esquerda, é fundamental que essas personalidades, né, do socialismo, do progressismo, venham aí e se manifestem, né, com a sua posição revisada, com um mínimo de autocrítica, especialmente o Chico Alencar. Porque o Chico Alencar ele é bicampeão do prêmio Congresso em Foco, né, no qual votam 89 jornalistas de 44 veículos, escolhendo o seu parlamentar preferido. Então, já que ele é queridinho da grande mídia, seria legal ele pelo menos dar uma tuitada a respeito disso, se retratar perante o povo brasileiro, ao invés de ficar fazendo tweets como o que eu acabei de ver, em que ele chama a reforma da Previdência de deforma da Previdência. Quem quiser se informar aí sobre o caso Cesare Battisti, eu fiz no meu canal Caio Coppola no YouTube, com 2 P's e 2 L's, um vídeo sobre o Cesare. Ele é anterior à extradição, mas ele fala um pouquinho mais. Eu acho que em breve eu já vou começar a atualizar um pouquinho mais o canal, que está meio abandonado. Fica aí a dica para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Quero que volte, hein? E aí? Olha, hashtag Quero que volte é o segundo assunto mais comentado Olha nesse aí. país, Boa. depois de hashtag ditadura nunca mais. Vamos aqui conferir o que é que o pessoal quer que volte, Edgar. Temos imagens. As imagens. Marcosmonauta russo, hashtag Quero que volte. Chocolate surpresa. Sim. Bubalu de melancia. Babalu, gente, será tudo. A vaca e o frango e a série Sense8, que não é tão velha assim, vai, gente. Não Cristal sei se sensato. seria um mid-back, não um flashback aí do Marcos. Vamos para Pedro Cristal Gomes, sensato. que é bem sucinto e eu também concordo com ele. Hashtag Quero que volte o dólar a R$1. Seria meu sonho? Acho que Betina talvez possa nos ajudar. Vamos depois falar com ela sobre isso, um novo assunto aí, pra ela fazer uma newsletter. Agora, Barbudo, hashtag Quero que volte a TV Globinho. Que é nada, Barbudo. Você tá trabalhando, tu não vai ter nem em casa de manhã pra Pois assistir. é, mas a TV Globinho é algo que causa imenso saudosismo. Muita gente gostaria de ter aí os desenhos de volta na Rede Globo, a Priscila, na TV Colosso, enfim, é algo que faz falta, Edgar. Olha aqui, pelo WhatsApp, nossos ouvintes estão dizendo aí qual deveria ser a posição do governo brasileiro, né, do governo federal, em relação à data de 31 de março de 1964 e ao regime militar no geral. 31 de março cai no próximo domingo e o presidente Jair Bolsonaro determinou que o Ministério da Defesa faça as comemorações devidas à data. Vamos ouvir o que o ouvinte está dizendo. Eu me chamo Valdo, sou funcionário público municipal em Belo Horizonte. Muito se diz sobre o golpe militar. O que eu entendo, juntamente com minha formação acadêmica em geografia pela UFMG, que não houve um golpe militar, pois não houve uma tomada à força. Houve sim uma inteligência dos militares em assumir o poder de forma diplomática. Agora, que houve sim uma ditadura militar, com certeza que houve, durante o governo militar de 64 a 84. Agora, golpe, não podemos dizer que foi golpe, não foi uma tomada à força,
E, historicamente, todo golpe requer uma tomada à força de poder. E no mais, um bom dia ao Morning Show. Bom dia, Morning Show. Tudo bem? Eu quero mandar um beijo a todos aí da bancada. Eu acompanho todos os dias e vocês têm muito a nos dizer. Eu gosto muito. Em relação ao Bolsonaro, em relação a essas comemorações, eu achei, no mínimo, sem um mínimo de sensibilidade, as pessoas que sofreram nessa época. Há famílias que até hoje choram pelos seus mortos, desaparecidos. Então, eu acredito que que poderia ter tido uma certa sensibilidade em relação a essas famílias. Um beijo grande para vocês. Bom dia, Morning Show. Eu sou o Ademar, de Barreto, São Paulo. Eu penso que, dentre as falas do atual governo, uma das mais incoerentes é essa de que não houve ditadura militar ali de 64 a 84, 85. Não precisa ser nenhum historiador brilhante para concluir que, devido a relatos, devido a publicações, livros, artigos, enfim, documentos de toda a espécie, que realmente nós passamos por um período de ditadura onde o executivo submeteu o judiciário, o executivo submeteu o legislativo, onde pais, filhos, irmãos, maridos foram torturados, foram mortos, e eu acho que 31 de março deve ser uma data para render homenagem a essas pessoas e essas famílias que sofreram com esse período e um alerta para que isso jamais volte a acontecer. Muito obrigado pela prestação de serviço de vocês. Um abraço. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A rede de fast food americana Popeyes, é isso? Causou polêmica ao usar a atriz Dercy Gonçalves numa campanha publicitária. Ressuscitaram literalmente a Dercy, Paulinha. Que história é essa? Foi, fizeram um holograma da Dercy Gonçalves, Edgar. Essa campanha bolada pela FBIS para essa rede aí de fast food começou a ser planejada em novembro. Claro que tem também autorização da família. Então fizeram toda a captura dos movimentos. Você quer ouvir? Vamos ouvir. Vamos lá. Parece até que vi um fantasma. A Dercy voltou. Os caras me trouxeram de volta só pra eu experimentar um frango que marina 12 horas. Manda umas perguntas então, pra mim. É isso que fizeram. Pegaram ali a figura da Dercy, capturaram esses movimentos. Tem os palavrões ali também. Exatamente, pra falar aí desse frango e tal. A ação começou presencial, então numa praça de alimentação, você tinha um ator e dublador ali numa salinha com os seus movimentos capturados e as pessoas iam lá e interagiam com a Dercy. Então tinha a imagem da Dercy no fundo e as pessoas falavam: "Oi, Dercy, posso fazer uma selfie?" Aí a Dercy fazia uma piada, falava um palavrão e tal. E aí depois isso migrou pra internet, tem até uma movimentação de hashtag associada. E aí o que aconteceu, Edgar, é que eu não sei se as pessoas ficaram um pouco incomodadas. A Dercy, como vocês sabem, uma grande atriz, uma personalidade ímpar, que falava muitos palavrões, que faleceu há 11 anos, né? Então, na hora que começaram a ver essas imagens, isso de alguma forma incomodou as pessoas, Ed. As pessoas acho que... Deu ruim, então. Pra algumas pessoas... Né, o que você acha? Como é que é? O backlash, como você diz, foi... Eu acho negativo. Que você mexer com pessoas mortas acaba causando um desconforto. Claro, você falou aí, né? Teve autorização da família, então tudo bem, né? A empresa tá agindo no modo correto ali. Mas sei lá, eu acho de mau gosto uma propaganda como essa. O vice-presidente da agência, o VP de criação, Alessandro Bernardo, chegou a dizer assim, mesmo tendo morrido há mais de 10 anos, ela está bem em moda e tem potencial para virar meme nas redes. Dercy representa autenticidade. Só acho de mau gosto. Você achou de mau gosto também, Fefito?
Ah, eu Acho não bom, faria mas acho também. desse- Tem tanta possibilidade de ideia pra você vender, pra você alavancar a venda. Agora, Achei que é foi melhor, verdade não. que chamou a atenção, hein? Eu nem conhecia essa rede de fast food. Sim. Talvez eles E- atingiram o objetivo, né? Fica a dúvida Ih, se é a mas essa polêmica história pela aí, polêmica. Essa história. Nem Né? vamos entrar nesse assunto, hein? Deixa pra Será lá. que os frangos têm 100 e tantos... Mentira. Vamos lá, o programa acabou. Infelizmente, o nosso E tempo temos terminou. vencedor no Quem Twitter, leva? Quem nossa leva? hashtag de enorme sucesso, quero que volte. Gume do Infinito, que se diz muito crítico, ganhou o nosso kit. Eu vou te mandar uma mensagem, querido. Quem é que tá aí do nosso cast? Nosso estrela, fui professor citado hoje Vila. Pelo Caio. Você fez uma lista lá de 10 coisas pro presidente, hein? Sair do Twitter urgentemente, se afastar do Dindiones da Virgínia, do Beato Salu e do colombiano que não fala português. O vencedor é o Guilherme. Assim a gente termina mais uma edição do Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Amanhã a gente volta aqui nesse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, às 10 da manhã, com mais um Morning Show. É isso aí. Tchau.